Já começamos este painel com um atraso de 10 minutos, mas vamos tentar recuperar. Como já foi dito, este painel apresenta a perspectiva da Casa da Democracia e, portanto, tem representantes, enfim, de algumas instituições ou associações que têm feito trabalho nesse sentido já há bastante tempo. Tem aqui uma lista de representantes que eu me escuso de dizer porque estão aí no painel. E o que eu sugeriria é que, dadas as experiências que todos os participantes desta mesa têm em matéria de encontros e desencontros entre a Casa da Democracia, a Casa da Cidadania e a Casa da Democracia, que as primeiras intervenções servissem um pouco para apresentar o seu ponto de vista sobre esses encontros e desencontros e, ao mesmo tempo, sobre a perspectiva que têm sobre o exercício da cidadania no contexto de Portugal hoje em dia. E, provavelmente, dado que temos aqui uma lista e a lista está por ordem alfabética, eu começaria mesmo por ordem alfabética e aqui pelo Luís Osório, aqui à minha esquerda, e depois continuaríamos as intervenções, por favor. Muito boa tarde. Eu temi que o Nuno Pacheco começasse por ordem alfabética, porque sou o único nesta mesa que verdadeiramente, enfim, tem uma perspectiva, obviamente, mas não tem uma praxis de participação. Talvez o Luís Vidigal, que eu conheci hoje e que me impressionou muito, porque a forma como ele olha, e depois já de tantos combates, é uma forma de olhar o mundo, que é uma forma de olhar que me agrada muito, como se o mundo estivesse ali para ser apanhado. Portanto, convicto, com ilusões sobre o mundo. E eu sempre me agradou muito as pessoas que conseguem ter, e sobretudo num tempo como este, ilusões sobre o mundo, sem medo de pagar o preço certo, muitas vezes, e terrível, da desilusão que tem como consequência e cada vez mais. Bem, talvez o Dr. Luís Vidigal me tenha convidado eventualmente por ter tido um papel na campanha, enfim, há uns anos, presidencial de Fernando Nobre, e que foi uma campanha bastante importante, importante de variadíssimos ângulos. Primeiro por tudo aquilo que foi a pré-campanha e a campanha, pelo resultado de Fernando Nobre e por aquilo que o Fernando Nobre fez 1 mês, 2 meses, 3 meses depois de ter tido mais de 15% do resultado eleitoral. Eu não me apeteceria muito falar sobre isso, embora estejamos à vontade. Se o Nuno me fizer perguntas, eu responderei, mas não deixa de ser simbólico sobre aquilo que tem sido, ao longo dos tempos, os vários combates da sociedade civil. É verdade que eu cresci na ideia de que não existe a possibilidade de um país se desenvolver sem uma sociedade civil forte. Mas, por outro lado, este tempo está cheio. Creio que todos os tempos tiveram paradoxos, e um dos paradoxos principais passa precisamente por aquilo que Luís Vidigal disse há pouco, os números da OCDE. Se, por um lado, Portugal, em relação aos países da OCDE, é o país que tem menos participação dos seus cidadãos na participação cívica, por outro lado, é o país também que muita gente fala como um case study sobre o que é o populismo. Porque é que o populismo não entra em Portugal de uma maneira verdadeiramente, comparável com o que acontece na generalidade dos países? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Será que é consequência da outra? Será que hoje este tempo transforma-nos, olhamos, eu gosto particularmente do Facebook porque o utilizo, mas o Facebook, se nós falássemos sobre o Facebook ou sobre qualquer rede social há 10 anos, diríamos que era uma ideia absolutamente extraordinária, revolucionária, e revolucionária foi, certamente, mas aquilo que nos parecia revolucionário e extraordinário enquanto forma das pessoas, todas as pessoas poderem, sem mediação, poderem dizer aquilo que pensam, foi ao mesmo tempo a semente da própria destruição dessa ideia.
É um pouco como aquela coisa muito... Eu lembro-me sempre do 2001, Odisseia no Espaço, que é um dos meus filmes preferidos, do Stanley Kubrick, quando de repente todos nós estamos lembrados com certeza da morte do computador, do HAL, que é uma morte poética, mas hoje eu lembro muito desse filme, porque esse filme é mais atual do que nunca, provavelmente mais atual do que no tempo do final da década de 70. Hoje, tanto a Casa da Cidadania como a Casa da Democracia, verdadeiramente, por muito que nós possamos aqui discutir, não estão na vanguarda daquilo que é o controle da situação, seja lá isso o que for. Vivemos hoje num mundo absolutamente virtual. Eu deixo essa nota antes de passar. Virtual no dinheiro. Vamos imaginar que todos nós aqui éramos, bem, somos muitos, mas vamos imaginar que éramos só 20 e não tínhamos muito dinheiro. E estávamos na mesma dependência bancária e íamos levantar o nosso dinheiro. Os bancos não tinham dinheiro para nos pagar aos 20, para nos dar materialmente. Nós não temos dinheiro. Temos a informação que temos dinheiro, que é uma coisa completamente diferente. A forma como matamos nas guerras, não é? Sem culpa, matamos nas guerras, e as guerras atuais são verdadeiramente jogos de computador. Em todos os estudos que existem sobre aquilo que é o dinheiro do sistema financeiro, nós percebemos que estamos alicerçados na mais profunda perversidade. É que dependemos, o nosso modo de vida, não falo em Portugal, o nosso modo de vida está alicerçado em dinheiro que não sabemos a proveniência. Ou melhor, sabemos. Sabemos que vem dos tráficos, tráfico de droga, tráfico humano, tráfico de armas. E é esse dinheiro que entra no sistema financeiro e todos os estudos são mais ou menos, enfim, consensuais de que a ideia de que está o número é entre, enfim, haverá certamente aqui pessoas nesta sala que dirão exatamente qual é o número, mas estará entre os 50%, a partir dos 50%, podemos, 50%, 60%, 40%, depende dos estudos, mas se o dinheiro dos tráficos fosse retirado do sistema financeiro, o mundo colapsava como nós o conhecemos. E, portanto, nós dependemos, as pessoas que têm a sorte de viver uma vida tranquila, dependem de tudo isto, da mais profunda perversidade. A forma como temos os prazeres, como amamos rapidamente. Eu, aliás, por graça, e calme já, Nuno, calme já, e uma proposta, eu julgo que estou aqui no sítio certo, e espero que o professor Alexandre Quintanilha me perdoe, porque casou há pouco tempo, e, enfim, eu celebrei isso, porque foi um casamento com certeza muito bonito, mas eu defendo que os casamentos passem a ser a prazo, não é? Passem a existir a prazo. Imaginem contratos de termo certo com 5 anos, renováveis ao fim de 5 anos. Porque isso seria extraordinário porque abolia a ideia de que, de facto, como é que esta coisa muito reacionária da ideia da felicidade, porque nós dependemos de uma ideia de felicidade, crescemos na ideia de que a felicidade é possível e depois, quando esbarramos com a realidade, percebemos que a felicidade, de facto, não é possível, só o caminho para ela, e crescemos com uma sociedade de frustrados, de frustrações, mais do que frustrados. Portanto, esta é uma primeira intervenção. Eu prometo que depois, na segunda, vou ser mais concreto sobre aquilo que é a participação, mas apenas, talvez tenha parecido um pouco disperso, mas eu julgo, por um lado, que Jorge Lacão foi tão exaustivo que nos retirou a possibilidade de discutir uma série de coisas aqui, mas por outro, porque eu acredito muito que todos estes fatores são fatores que determinam a forma como nós participamos e a forma como nós criamos dependências que depois tentamos resolver participando, muitas vezes, da pior forma possível. É só uma primeira volta, já agora, porque para cada um apresentar as suas primeiras intervenções, e depois passaremos a interpelar-nos com certeza e a discutir algumas coisas que ficaram pelo caminho. Manuel Riaga, por favor. Olá, não sei se tem um tema em particular sobre o qual eu devo discorrer, porque o Luís abriu as portas de tal maneira que agora fico... Agora há muitos. Agora há muitos. Microfone, exato. Eu creio que Está a funcionar. Estará ativo. Está. Eu, dos tantos caminhos possíveis aqui, depois da intervenção do Luís, eu escolheria um que tem a ver com a visão de cidadania e sociedade civil, subjacente a, creio que, quase tudo aquilo que foi aqui dito hoje.
pela própria natureza da PASC, como na intervenção tanto do deputado Jorge Lacão como do Presidente da República, eu sou um pouco aqui a ovelha negra, em certo sentido, porque realmente eu ouço estas intervenções e penso quão minimalista é o entendimento de participação cívica implícito nestas visões. Eu penso que o aumento da transparência é certamente altamente desejável, permitir ao cidadão saber o que é que se passa nos corredores do poder, neste edifício e nos outros órgãos de soberania, é certamente um desenvolvimento importante. Permitir ao cidadão promover causas concretas, como ouvimos antes, que sejam, pelos quais tenham um apego emocional, aos quais tenham um apego emocional especial ou um interesse económico ou outro, é também certamente importante haver mecanismos abertos que permitam ao cidadão, aos grupos de cidadãos, fazer-se ouvir junto dos decisores políticos. E há mecanismos como as petições, como a possibilidade de grupos de cidadãos de serem autores de um projeto de lei. Outras medidas, todas elas nesse sentido, são certamente muito bem-vindas. Agora, na melhor das hipóteses, e aqui o meu cinismo tem vindo a agravar-se ao longo dos últimos ano ou dois, na melhor das hipóteses isto permite aos cidadãos motivados a participar tornar-se competidores de lobbyistas ou promotores de interesses legítimos, ou não me recordo exatamente a expressão, mal remunerados e em pé de desvantagem à partida. Portanto, esta visão de participação cívica, enquanto certamente bem-vinda, parece muito minimalista. Eu dedico o meu trabalho na esfera cívica é dedicado a promover uma visão maximalista, por oposição, que é basicamente uma onde o cidadão não é apenas um ator condenado a tentar influenciar os decisores políticos, mas é ele sim, ou ela sim, parte do próprio processo de decisão. Ou seja, deixamos de ser inputs de um processo de decisão que ocorre aqui ou num outro órgão de soberania, e passa, sim, a ser um conjunto de cidadãos o próprio decisor político em certas ocasiões. Isto é, eu não vale a pena aprofundar isto neste contexto, mas eu, em termos de uma apreciação muito geral e de abertura de conversa, como creio ser o intuito aqui, eu deixaria aqui um pouco esta sensação de uma certa... aqui um espaço muito grande que se abre na minha cabeça entre estes dois entendimentos do que significa participação e sociedade civil. Em particular, sociedade civil, e terminarei com esta nota, sociedade civil, a própria expressão parece-me já ter na sua gênese esta contraposição ao poder político. Já nos estamos a colocar de fora. Se a sociedade civil é o espaço que o cidadão ocupa, a sociedade civil parece-me, por definição, quase ser o espaço que não é o espaço do decisor político. E isto é algo que me levanta algumas dúvidas. Por isso, gostaria de contribuir desta forma para falarmos um pouco sobre este tema, caso assim entendam. Iremos depois ver como se poderá fazer uma coisa dessas e esperemos que haja boas sugestões. Já agora passava então ao Presidente de Henriques, na sequência da nossa, da nossa ordem alfabética. Mendes Henriques, por favor. 5 minutos ou 10? Sim, exatamente. Muito obrigado, um agradecimento à PASC, em particular ao Luís Vidigal. E eu não poderia estar mais em desacordo com o primeiro orador que falou que o Luís Vidigal tinha a ilusão como o mundo. O problema não é ter ilusões ou desilusões, é ter compromissos e levá-los à frente. E penso que o Luís Vidigal é um exemplo disso mesmo. Eu ia, nesta ronda muito inicial de 5 minutos, ia utilizar, como nos desenhos animados, dar um passo atrás numa primeira parte, para depois tomar balanço e falar de 3 pontos muito curtos. O passo atrás é o seguinte: todos aparentemente conhecemos a palavra democracia, mas, enfim, é a minha obrigação académica, desde os gregos e outras coisas, saber que democracia não significa governo do povo. Os gregos tinham outras palavras para isso, como ococracia. Democracia, como a palavra demoi, que ainda existe na Constituição grega atual, significa governo dos povoados ou das populações, ou, se quiserem, do povo articulado, organizado institucionalmente.
Significa, portanto, que a noção de democracia não é apenas uma noção como que da ciência clássica ou mecânica de uma massa de pessoas que pende para um lado ou para o outro, mas a noção da democracia é uma comunidade de pessoas que falam, que deliberam, que articulam e que depois chegam a soluções. Isto é decisivo porque tem a ver com as várias vertentes em que a reflexão cívica hoje em dia tem que entender a democracia. Já se falou aqui, como era natural, em democracia participativa, para além da democracia representativa, são conhecidos os institutos que estão a ser criados políticos, como seja a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, podíamos ir mais longe, os júris, os júris de cidadãos, as comunidades deliberativas, os orçamentos participativos, mas não chega. Hoje em dia é mais correto traçar a evolução da democracia atual em 3 linhas diferentes. Em primeiro lugar, o que se chama a democracia deliberativa, é por onde se entra. Em segundo lugar, a democracia de escrutínio, é por onde se passa. E, finalmente, a democracia eleitoral, que é onde se chega. Nós estamos viciados, e não de uma forma inocente, como calculam, pela democracia eleitoral. Isto é, pela fase terminal da democracia, pelo output, se quiserem um palavrão no idioma até há 100 anos atrás, considerado bárbaro. A democracia eleitoral é apenas um momento terminal e, como nós sabemos, desde a eleição de Hitler em eleições democráticas ou o facto de haver 10 governos da União Europeia que são de direita ou extrema-direita, por si só não é uma garantia de justiça social. E por isso é que a noção de democracia deliberativa, que foi fazendo o seu caminho, por um lado académico, mas a breve trecho participativo, desde os anos 60, é antigo, e tem ganhado o seu espaço, porque o que estamos a fazer aqui faz parte dessa dimensão da democracia deliberativa, que é definir prioridades, definir focos, separar as questões que interessam das que não interessam, identificar caminhos possíveis, é isso que é deliberar. E, portanto, a sociedade tem o seu espaço, como as assembleias políticas têm o seu caminho também a fazer na deliberação. Os partidos políticos, que se tornaram partidos escola-tudo desde há muitos anos, que se organizam em cartéis, os partidos tradicionais hoje em dia são um bocadinho como as marcas de combustíveis na autoestrada. Se já repararam, há aqueles painéis com marcas de combustíveis, 4 ou 5 marcas, mas já repararam que têm todas o mesmo preço, não é? Porque, de facto, estão organizados num cartel. Aliás, um estudo famoso de há 20 anos sobre o cartel nas democracias. A democracia de escrutínio é aquela que nos permite estar vigilantes. Há cerca de 30 anos atrás, o então Coronel Manuel Costa Brás, que faz o favor de ser meu amigo, que eu visitei a semana passada, pôs fim à chamada auto-autoridade contra a corrupção. Alguns espantaram-se e ele apresentou 2 justificações. Não deve haver uma auto-autoridade específica, ela serviu para motivar, há 30 anos, reparem, serviu para motivar esse problema na sociedade portuguesa. O que deve a partir de agora haver é, por um lado, qualquer entidade que tenha um cargo público, a começar pelo Presidente da República, os governos, os secretários de Estado, os diretores-gerais, todos esses têm a obrigação de prevenir a corrupção. Na sua tutela, estar vigilantes e escrutinar os processos governamentais e depois, no poder local, naturalmente, as câmaras, segundo os relatórios iniciais da Transparência Internacional. Eu fui das pessoas que acolheu o Dr. Peter Hagen em Portugal, o fundador da Transparência Internacional em Berlim, na chamada Associação Portuguesa de Ética e Transparência, fundada no Porto pelo Dr. Artur Vitória, e na altura era mais grave, estávamos no final dos anos 80, a corrupção no poder local em Portugal do que no poder central. Entretanto, por várias razões, desviou-se. O certo é que, dizia o Coronel Costa Brás, uma coisa é a obrigação de prevenir e de vigiar a democracia e os seus processos daqueles que têm cargos públicos, é a primeira linha da anticorrupção. Outra coisa é, no caso de haver prevaricação, de haver crime, as instituições judiciais funcionam e por isso é que ele achou que se devia extinguir a auto-autoridade contra a corrupção e combater.
O certo é que vigiar, escrutinar, a democracia de escrutínio e vigilância, que deve ser exercida pela sociedade, pelo governo, pelos tribunais, por todos, tem vindo, foi por várias razões, foi afastada dos média tradicionais, muito sujeitos a pressões, passou pelas várias formas de redes sociais que têm tido grandes transformações. Se perguntarem a um jovem com 18 anos o que é o Facebook, isso é uma coisa que os meus avós usam, os meus pais, mas se lhe perguntarem o que é o Instagram, ele já saberá, ou o que é o Pinterest ou o Snapchat. Portanto, há muitos tipos de redes que é preciso distinguir o seu peso, e isso significa que a sociedade faz o escrutínio dos acontecimentos com uma mistura de notícias verdadeiras e falsas, mas já não se contenta com o escrutínio dos meios de comunicação tradicionais, que eles próprios tiveram que ter uma presença também, digamos, na internet, nas redes. E, portanto, essa democracia, que muitas vezes os estudiosos chamam de democracia throughput, a democracia que vai andando, também é uma dimensão decisiva para que os processos de cidadania sejam levados a cabo. E, finalmente, para ser curto, a democracia, sim, eleitoral. A democracia eleitoral, a democracia que nós conhecemos, a democracia que, lá está, se identifica, a narrativa convencional diz que começou em Atenas, mas é apenas uma narrativa. Na verdade, Atenas não é, para regressar ao princípio da minha comunicação, não é a origem da democracia, mas é a plenitude dos sistemas democráticos antigos, naturalmente, muito limitados, como todos sabem, do ponto de vista do recenseamento. Porque, se pensarem, e para não ser erudito, mas citar frases que todos conhecem, a história começa na Suméria, porquê? Porque lá começa a escrita, ou que o nosso alfabeto é de origem fenícia, como todos sabem, e a escrita e o alfabeto está ligado às primeiras cidades-estado, e muitas dessas cidades-estado tinham, sabemos hoje, um funcionamento bom, com assembleias, com deliberação, com escrutínio e com eleições. Antes de Atenas, há pelo menos 17 cidades que já têm regimes democráticos, mais conhecido é a cidade grega de Quios, que existem documentos e outras. Isto significa que nós temos que ir para além das narrativas convencionais, que o exercício da cidadania não pode estar preso ao que nós ouvimos habitualmente, mas que temos que fazer um esforço não só com quem, digamos, aprofundou, mas sobretudo com quem a exerceu. Porque aquilo que foi feito há 2.500 anos ou há 3.000 anos nas cidades-estado da Suméria, ou também foi feito em povoados e aldeias do continente americano, africano ou até australiano. Porquê? Porque a democracia não é o governo da massa, do povo. A democracia é o governo dos povoados, das pessoas articuladas. E por isso, onde houver articulação e onde houver organização das populações, há democracia, e por isso é que há exemplos dessa democracia primitiva, aliás, hoje em dia com muito interesse, como nós vemos, por exemplo, na luta dos indígenas da Amazónia para lutarem contra a ocupação das suas terras. E para finalizar, portanto, nós estamos neste regresso às origens, que é um regresso à autenticidade, estamos sempre a tempo de o fazer, estamos sempre a tempo, como faz o Luís Vidigal, de cumprir um compromisso, ou de levar à frente um compromisso, e daí eu congratular-me particularmente com esta sessão. Obrigado. Obrigado. Falando em escrutínio, passamos então agora a palavra à Presidente da Direção do GEOTA, Marlene Marques, por favor. Obrigada. Cumprimentar a todos muito rapidamente, porque foi impossível pessoalmente cumprimentá-los. Cumprimentar também o Luís Vidigal pela excelente apresentação da Casa da Cidadania, à qual o GEOTA tem todo o prazer de pertencer pela sua utilidade, exatamente porque nos obriga a refletir como estamos aqui a fazer. Cumprimento também os colegas, os outros oradores nesta mesa, que, pelo menos os que me antecederam, pouparam-me algum tempo, porque detiveram-se em algumas reflexões que são importantes sobre os termos, sobre os conceitos. Eu queria dizer que, para além de ser a Presidente da Direção do GEOTA ou da Comissão Executiva, o que é verdade, sou Presidente da Direção e da Comissão Executiva do GEOTA, sou também associada, naturalmente, porque isso é obrigatório, e sou voluntária desde 1981 na associação. Isto tem a ver com, enfim, estas primeiras palavras que vou ter e o facto de ser voluntária e de, desde o princípio, ter sido
digamos, impelida dentro da organização e até também em casa, antes do GOTA existir, porque eu sou também sócia fundadora do GOTA, aprendemos que não podemos apenas coligir informação, não podemos apenas ter direitos, mas realmente temos imensos deveres e a cidadania é o exercício da cidadania, seja ele feito num regime democrático ou noutro regime que não seja democrático, o exercício da cidadania realmente obriga-nos a compromissos e obriga-nos a ser solidários, a olhar de uma forma sistémica para aquilo que nos rodeia. Eu venho falar aqui da experiência que o GOTA tem em relação ao tema de hoje, que são os encontros e os desencontros da democracia e da cidadania, e vale a pena dizer que, enfim, nós, organizações não governamentais de ambiente, e em particular o GOTA, temos no nosso ADN, de facto, dar voz àquilo que habitualmente não tem voz, que são, de facto, os rios, que são os animais, que são as pessoas desinformadas ou que têm informação, fake informação, para tomar decisões que são as menos, eventualmente menos interessantes para a comunidade. E nós no GOTA desde o início e temos esta missão de formar também cidadãos individualmente atuantes sem perder a noção do sistema. E, portanto, ser cidadão em termos ambientais ou exercer a cidadania em termos ambientais não é só pôr em prática o que está no artigo 66 da Constituição da República, que diz que todos os portugueses têm o direito a ter um ambiente ecologicamente sadio, mas também temos o dever, de facto, de atuar e temos só que não o podemos fazer sozinho, tem que ser de forma partilhada. Bom, como é que nós estamos hoje? Nós estamos hoje todos cientes de que defender, por exemplo, o ambiente através do exercício da cidadania tem que ser através da promoção de diferentes valores, o desenvolvimento sustentável, os direitos intrínsecos da natureza, defender um comércio justo e responsável, a economia circular, sermos inteligentes no uso dos recursos naturais, isto significa, e os recursos humanos e o património, isto significa sermos eficientes naquilo que fazemos, exercer de coração, que é o que eu faço desde 1981, este exercício, e só pode ser em base no voluntariado, de facto, e por isso é que nós não somos um gabinete de estudos e projeto, por isso é que nós não somos digamos, uma empresa, ou não somos um ministério, nem queremos ser, ou um gabinete, enfim, de planeamento. Mas a verdade é que estamos sempre muito atentos àquilo que os nossos cidadãos, àquilo que eu queria dizer, os nossos associados, eu peço desculpa, mas não consigo olhar muito para este lado porque estou distraída e agora de repente percebi que havia muito mais participantes deste lado, peço desculpa. Bom, entretanto nós, na verdade, olhamos para o estado das coisas com base nestes valores, recorrendo-nos do voluntariado, portanto não somos pagos para exercer esta função e claro que haveremos de ter o nosso preço, mas em relação às questões da corrupção e da transparência somos absolutamente, eu diria, exigentes, com regulamentos que temos internos, mas para além disso pomos na prática, ou seja, promovemos de facto a transparência. Lutas, vale a pena falar de algumas lutas que nós temos tido. Sim, fomos desde o princípio dos anos 80, quando nascemos, não nascemos como uma associação conservacionista, nascemos porque nascemos nos anos 80, então tínhamos uma perspectiva muito sistémica, quer dizer que olhávamos não só para o ambiente, mas também para o património construído, olhávamos para as questões da arqueologia, para todas, digamos, as ligações e a complexidade que são as temáticas do ambiente, que ainda são mais complexas quando olhamos para a temática da sociedade.
e por isso é que participamos também na Casa da Cidadania, nesta plataforma, porque aprendemos muito com outras organizações cidadãs, como, por exemplo, a Associação das Antigas Alunas do Instituto Odivelas, como, por exemplo, a APDSI, como, por exemplo, sei lá, tantas outras que fazem parte, efetivamente, da PASC. Mais lutas que nós temos tido no Jota, somos contra a energia nuclear e as alterações climáticas, toda a gente isto é do senso comum, quase ser, não é? Mas quando nós começámos não era, mas nós fomos sempre resilientes e eu diria que para se exercer a cidadania em qualquer área, mas de certeza absoluta, porque disso eu sei falar, na área do ambiente eu sei que temos que ser muito resilientes, temos que ter muito bom senso, temos que ter muito a noção daquilo que é o distanciamento do poder instituído. E em Portugal é conhecido que o Jota recentemente apresentou uma queixa, recentemente quer dizer há 2 anos, apresentou uma queixa contra incertos na Procuradoria-Geral da República a propósito do Programa Nacional de Barragens, porque há imensas coisas que de facto não se compreendem e aparentemente isso há de vir a ser explicado aos cidadãos. Também nós sempre desenvolvemos ações para defender a biodiversidade. A nossa primeira campanha foi, por exemplo, a proteção das baleias nos Açores. E toda a gente achava que eram uns maluquinhos que andavam para aí a dizer coisas sobre as baleias e afinal percebe-se que ninguém morreu nos Açores porque temos outras alternativas que também têm impactos no ambiente, obviamente. Bom, como é que nós nos organizamos? Porque é uma pergunta também que normalmente se faz e que também vai ter a ver com os encontros e os desencontros. Bom, organizamos-nos internamente e aí organizamos de acordo com algumas regras democráticas, mas temos uma organização, temos uma direção alargada que tem cerca de 30 pessoas, temos uma comissão executiva que tem cerca de 5, bom, e discutimos de facto os temas. Não importa se quem tem mais razão é uma pessoa que está lá desde 1981 ou se é uma pessoa que entrou ano passado ou se foi um cidadão que nos mandou um mail com uma ideia ótima e que nos serve para um projeto, como por exemplo o Terra 6, que nos levou de há 2 anos esta parte a construir, por exemplo, um projeto que tem por objetivo desenvolver, e que já está de facto a decorrer e que vai ser apresentado no dia 22 de março no Algarve. Estão todos desde já convidados para irem a Faro, CCDR, ouvir falar do projeto Terra 6, que nos levou, depois de um cidadão que tem um nome, que se chama António Lambe, ter dito que queria proteger um carvalho, que por acaso existe em Portugal espontaneamente na bacia do Seix, que é uma bacia hidrográfica. Nós pegámos naquela ideia daquele cidadão e transformámos muito trabalho e muito que eu queria fazer e que não conseguia sozinho e conseguimos dar uma escala, construir um projeto que resulta na aplicação de uma metodologia que temos estado a testar e que se chama gestão ambiental partilhada, porque nos tempos de hoje não chega, como já algumas pessoas aqui disseram, alguns dos oradores disseram, não chega a fazer sozinho, temos que fazer de forma individual. Problemas. Nós achamos que existe em Portugal uma elite política partidarista, sentimos isso e sentimos que, e é transversal a todos os governos e é transversal se calhar a todos os partidos, e então a sociedade civil de facto não é ainda levada a sério e temos que dizer isto abertamente, até porque estamos na Casa da Democracia e é a segunda vez que eu estou exatamente nesta sala e vou dizer isto e partilhar com todos que é a segunda vez e lembro-me perfeitamente quando é que estive aqui, também na função de palestrante, e foi em 1988 ou 89, já não me lembro bem, mas acho que foi 88,
e vim falar daquilo que era a importância do acesso à informação e à justiça. Não havia ainda a Convenção de Århus e nós estávamos exatamente a discutir a nível europeu essa questão. O GEOTA pertence a uma série de plataformas nacionais e internacionais, porque ao nível da organização e de como é que nós fazemos, que era uma das perguntas, é assim, temos que participar em redes de organizações, como por exemplo a Casa da Cidadania, que eu acho determinante para a fase, digamos, da nossa sociedade. É determinante que todos os cidadãos, todos os representantes de cidadãos, as ONGCs, de facto se conheçam e potenciem o seu trabalho, porque só assim é que podemos realmente passar de um tempo de ativismo para um tempo de agirismo, se quisermos, e um tempo de agirismo partilhado. Nós temos que agir de forma partilhada, informada, sem base em fake news, e não somos, de facto, normalmente levados a sério no tempo certo. Peço desculpa e termino já. É recorrente, por exemplo, em relação às organizações não governamentais de ambiente, percebermos que temos razão depois do tempo. Apesar de haver pareceres, a participação de facto não é efetiva. O Estado, em relação ao artigo 66 da Constituição, por onde eu comecei, não nos dá efetivamente o apoio logístico que é necessário para que, do ponto de vista voluntário, seja efetivamente possível ter uma sociedade civil atuante e atuante de forma partilhada. E os senhores deputados que aqui estão, não sei se estão muitos, peço desculpa, mas não os conheço a todos, imagino que estão aqui na primeira linha, têm responsabilidades acrescidas, obviamente, mas não são só os deputados. Eu acho que a responsabilidade de todos nós, que às vezes estamos distraídos ou estamos, digamos, talvez ocupados, porque alguém nos faz ocupar com, por exemplo, no GEOTA, a procurar financiamentos, em vez de estarmos preocupados em promover o exercício da cidadania partilhada. Muito obrigada. Peço desculpa. Obrigado. Eu sei, calculo. Temos mais duas intervenções, antes de transformar isto numa conversa, se é que ainda temos tempo. Rodolfo Franco, por favor, do Movimento Vizinhos do Arieiro. Obrigado a todos e boa tarde. Estou aqui um bocadinho na face quase oposta desta casa, porque o que é os Vizinhos do Arieiro? Nós somos um movimento cívico não partidário que incide preferencialmente nas causas muito locais. E o que é que isto faz? Nós, como os Vizinhos do Arieiro, começámos por ser apenas uma página de Facebook. O Facebook dá para coisas muito boas ou dá para coisas muito más. Mas o Facebook permite responder de uma forma muito mais imediata aos problemas que nos aparecem. Há uma comunicação em tempo real quando alguém nos diz que isto aconteceu, que alguma coisa está errada. Permite-nos responder e realmente ver que existe ali um problema e que podemos e que devemos, essencialmente, atuar sobre ele. Hoje em dia, somos muito mais do que uma plataforma numa rede social, fazemos eventos. Hoje, por exemplo, vamos ter uma conversa informal com o responsável da Embaixada da Finlândia sobre o sistema de ensino lá, porque é um assunto que interessa a todos, não só aos vizinhos. E, fora isso, realizamos aqueles pequenos passeios, fazemos levantamento de devolutos, por exemplo, que é um assunto que teve em baila há muito pouco tempo. Fazemos o registro dos problemas de segurança que acontece, que têm sido aumentados. E como é que nós funcionamos? Nós funcionamos da seguinte maneira. Existe um modelo de subscrição que nós utilizamos, que é um membro qualquer do nosso grupo tem uma proposta. Essa proposta é fixada no nosso grupo e colocada à votação. Esta votação é simplesmente um gosto na publicação e, caso não concorde, pode também colocar lá que não concorda.
Normalmente essa proposta está visível durante uma semana para votação. E porquê é que isto funciona um bocadinho de maneira diferente? Quando essa votação é fechada e se reúne os votos que nós consideramos que são suficientes, essa proposta é enviada às entidades competentes, não em nome dos vizinhos do areeiro, mas em nome de cada pessoa individual que realmente quis expressar o seu voto e a sua concordância com este tema. O que é que isto faz? Faz com que, em termos locais, pode haver 50 temas diferentes e que esses 50 temas diferentes mobilizam as pessoas de maneira diferente. Então, não faz sentido para nós que todas as pessoas, quase obrigar que todas as pessoas se sintam ligadas a um dado tema. Então, cada votação vai ter os seus subscritores dentro do nosso grupo. Isto faz com que as coisas sejam muito flexíveis, porque um tema que me interessa a mim não é necessariamente um tema que me interessa à pessoa que está ao meu lado. O nosso objetivo, no fundo, é de fazer as coisas numa base muito local, de freguesia e numa base de cidade, com o apoio e, às vezes, não com a concordância dos órgãos eleitos, porque nem todos concordamos com tudo, como é óbvio. Mas é preciso conseguirmos trabalhar todos uns com os outros para tentar resolver. No nosso caso, são problemas pequenos, mas que afetam o dia-a-dia. Todos nós, quando estamos no nosso bairro, temos aqueles quase inconvenientes que, numa visão geral do país, não conta para muito, mas às vezes conta muito para a nossa qualidade de vida no nosso dia-a-dia. Posso dar um exemplo. Nós fizemos um levantamento de varandas e beirados que estavam em mau estado. E porquê é que fizemos isso? Porque uma das pessoas, um dos nossos vizinhos, quando ia passando na rua, um pedaço da varanda caiu em cima. Isto poderia ter sido uma coisa muito mais... Foi grave, mas poderia ter sido ainda mais grave. Claro que isto, comparado com os grandes problemas do país, não é uma coisa relevante para todos, mas para aquela pessoa é muito relevante. Outras coisas que nós fazemos é, por exemplo, fazer os comunicados às entidades competentes quando há uma degradação do espaço público, quando é o caso do Parque Infantil da Alameda, por exemplo, que teve problemas, ou do Jardim Fernando Peça, que nós temos que indicar, e isto é uma coisa que a Câmara, por exemplo, já está a fazer um melhor trabalho, que nós utilizamos o Facebook para identificamos muito mais rapidamente os problemas, e agora, felizmente, a Câmara também já está a utilizar o Facebook com grupos para permitir o reporte dos problemas que encontramos na via pública. Isto o que é muito importante, e é isso que também quero deixar presente, é muito importante esta comunicação entre nós, cidadãos, e as pessoas eleitas. Porque um dos grandes problemas da falta de interação e dos problemas que nós temos é uma grande distância entre o cidadão comum, eu, e os órgãos eleitos. Não há um canal que possamos aceder e comunicar diretamente àquilo que nos aflige. Porque, se calhar, a diferença do déficit de 1.1 para 1.2 é um problema muito grande para o país, mas as pessoas em si estão mais preocupadas com aquela situação da sua rua, porque é isso que vão ter que lidar todos os dias. E nós fazemos a questão de estar presentes em todas as oportunidades que são dadas, que não são muitas, mas nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, especialmente nas descentralizadas, para levar realmente estes problemas que os nossos vizinhos têm e que às vezes não conseguem transmitir. Tiago, já agora, a terminar a ronda.
Muito boa tarde a todos e a todas. Assim, de uma forma, o facto de ser o último tem às vezes relativamente prejudicado no tempo e na rapidez e na atenção, mas a mim permitiu-me pelo menos, no fundo, construir o papel do que eu acho que pode ser importante dizer aqui. Em primeiro lugar, logo uma declaração de interesses. Que eu acho que é importante fazer nesta mesa e sobretudo no sentido do que foi sendo dito nesta mesa. Eu sou militante de um partido, há 25 anos sou militante do Partido Comunista Português. Isso é relevante porque sou muito convidado para estas sessões de cidadania, porque o meu trabalho tem muito a ver com estas questões de trabalho local e porque, na verdade, eu estava aqui a pensar e fui uma vez eleito como militante numas listas do PCP para uma junta de freguesia. E foi uma experiência que eu ainda hoje guardo como bastante dura, isto porque um eleito na oposição de uma junta de freguesia é uma pessoa que vai às assembleias de freguesia e num contexto de uma assembleia de freguesia que era bastante complexo de trabalhar e onde havia uma deriva relativamente complexa sobre questões jurídicas, por exemplo, não havia atas, tirou-me imenso tempo, ou seja, eu tive de me empenhar imenso, sobretudo até a que não tivesse problemas jurídicos do que era decidido na própria mais do que questões políticas, era muito mais as questões processuais da própria Assembleia de Freguesia. E só para vos dar aquilo terminou de alguma forma com uma queixa minha ou igual, com base nas declarações de voto que eu fazia, que era o único documento escrito que existia desta Assembleia de Freguesia de Lisboa. Eu não julgava possível que acontecesse aquele modelo e no fundo, as minhas declarações de voto ilibaram de um processo de perda de mandato o eleito do PCP, eu próprio e o eleito do CDS, que também normalmente votava comigo. Portanto, o meu trabalho, e sendo que sou sempre muito mais reconhecido, muito menos reconhecido pela militância, muito mais reconhecido pelas posições de cidadania e de participação pública, é também ele muito uma tentativa de cozer estes eles e os nós. Ou seja, quando se fala no eles, deputados, e quando se fala no nós, cidadãos, para mim é uma coisa que me dá alguma... Acho que é o espaço que nós temos de reocupar e que temos de trabalhar para diminuir. Eu tenho muitas relações, vou tendo muitas relações com esta casa, nenhuma delas partidária. Fiz parte dos representantes da primeira ILC, Iniciativa Legislativa de Cidadãos, apresentada na Assembleia da República sobre o direito à arquitetura, num processo que me levou anos e anos a ser chamado à Assembleia no processo legislativo que teve muitos anos e que depois derivou em algo que não é nem próximo, nada próximo do que foi essa ILC. Tive também posições conflituosas com vários governos, por exemplo, escrevi aqui a Parque Escolar, foi uma coisa que me tomou muito tempo, a análise de todo o processo da Parque Escolar, de todo o processo de contestação aos procedimentos desta empresa pública. Trabalho sobretudo, e aí cruzo o trabalho político com o trabalho até enquanto arquiteto, trabalho sobretudo as questões do local, ou seja, as questões de base, desde bairros que não têm muitas vezes condições para contratar arquitetos. Sou membro de várias associações, mas várias associações de todas as escalas. Isso é uma coisa que me interessa particularmente, ou seja, posso ser membro da Associação de Moradores com menos participação, mas também posso fazer, como fiz ainda há pouco tempo, parte com o Dr. Alípio Dias, que aqui também está presente, de uma lista, a Associação Mutualista do Montepio, que não ganhou a Associação Mutualista, mas eu também o encaro como um processo de cidadania e de participação.
Sou dirigente de 2 cooperativas e também faço parte de várias redes internacionais que nos permitem trabalhar muito ao nível das políticas europeias. Uma das coisas que para mim me fez muita confusão também com esta casa, e quando protestei várias vezes com esta casa e não só, e com o governo da altura e também com o atual, tem muito a ver, por exemplo, com a discussão da agenda urbana europeia, onde nós participávamos, onde nós éramos chamados por instituições internacionais para participar, e eu nem sequer cheguei a conseguir perceber qual era a posição do Estado relativamente a esta agenda urbana europeia. Só para perceberem, a agenda urbana europeia define as bases dos 10, 12 eixos de financiamento europeu dos próximos anos. Bem, e concluindo, porque acho que o último também tem esse dever de fazer uma intervenção relativamente mais curta, o que me interessa particularmente quando entro nestes processos é a sua capacidade de transformação, o seu potencial de transformação da vida das pessoas. Isto porque eu não posso aceitar um discurso que se enraizou e que os vários partidos às vezes o transmitem de formas diferentes, mas que eu não posso aceitar a ideia que a minha geração ou a geração dos meus filhos vai viver pior do que a geração dos meus pais. Isso para mim é uma coisa que eu não posso aceitar. Portanto, eu interessa-me entrar nos processos cuja transformação e mudança potencial seja grande. E é para aí que eu estou virado. É por isso que eu gosto de trabalhar nestas áreas. Obrigado.